Bom dia a todos, estamos aqui na Fazenda Bonito, em mais um dia D, no palmal que a gente utiliza como uma espécie de indicativo de produtividade. A gente vem cortando sempre esta mesma linha e vem medindo ano a ano o quanto essa linha estimaria uma produção por hectare. E o ano passado foi observado um declínio na produção da linha. E desde então, Joaquim levantou algumas hipóteses do que poderia ter ocorrido. E de lá para cá a gente vem observando algumas variáveis. Ele citou inicialmente que poderia ser o sombreamento de uma linha sobre outra. Mas eu gostaria de descartar, porque tem experimento de sombreamento de palma, inclusive na EMEPA, e sabe-se que a palma suporta sombreamento. A segunda resposta a isso, que reforça isso, é que nós estamos praticamente na linha do Equador. E este problema não é desta região do mundo, né? Eu estou dizendo inclinação de sol e mais a capacidade que a palma demonstrou na produção sombreada. Então a gente acha essa possibilidade pequena. A gente vem conduzindo os palmares de todos como se ela fosse uma planta perene. E a gente vem trabalhando, entendendo que ela é perene. E uma das perguntas que eles estão, digamos assim, pagando para ver, era se tinha um número X de cortes. Eu também acho que não é isso. A gente, quando chegou e foi ver a linha, e o primeiro de tudo eu gostaria de dizer que a produção foi estimada em 350 toneladas, e isso não é uma produção baixa. É essa 350, 400 que a gente vem buscando. Mas aqui tinha indicativos de 500, 600 toneladas. E então a gente parou aqui e a gente notou algumas coisas que a gente montou um manejo para acompanhar. O palmal está aqui atrás de mim. E a gente notou que essa linha daqui não tinha sido cortada e que o corte daqui era muito baixo, né? Eu acho que houve uma espécie de mal entendido, porque quando a gente foi ver, a gente estava cortando as primárias. E a gente sabe que o perfilhamento da palma é de metabolismo C3. Os filhotes da palma puxam a raquete anterior como se fosse uma planta altamente exigente em água, né? Então é preciso ter controle da evolução da planta-mãe. A planta-mãe tem que ir virando um tronco, né? Ela tem que ir ficando robusta.
E, além de tudo, na linha houve uma população muito grande de preá, que além do colapso de gema que a gente provocou, eles intensificaram esse colapso, né? Então a gente pegou metade da linha e fez uma adubação com cálcio, e eu agora vou dar minha opinião sobre isso, porque esse palmal vem sendo cortado há um número de vezes que Joaquim vai explicitar, mas não estava havendo correção de cálcio, né? E a gente vê nitidamente onde houve o cálcio, a produção deve ser muito maior do que não houve o cálcio. E no final a gente também vai medir a mortalidade de planta-mãe da onde não houve a correção de cálcio. E por sorte nossa, essa linha faz 2 anos que não é cortada. E a linha, logo após a linha do dia D, também faz 1 ano que não é cortado. Então a gente vai fazer várias colheitas e para a gente tentar entender o que está havendo no palmal. Agora, se a gente fizer uma tomada aqui, a gente está com um palmal adensado que não está sendo colhido ano a ano. Então isso dá algum transtorno de controle de ervas e a gente está desenvolvendo com Joaquim e Daniel uma maneira de reduzir essa população de ervas com o próprio gado. A gente teve, digamos assim, bons resultados na saída do gado, no pastejo direto dessa variedade de palma, que é a orelha de elefante. Então eu faria essa abertura, dizendo quais são nossas preocupações e que tipo de conclusão a gente pode tirar, mas a gente vai esperar a colheita e os números para isso. E enfim, Joaquim também diria se esse ano foi mais chuvoso do que o ano passado ou não. Porque de um ano para outro, quando ele observou o ano passado tinha sido mais chuvoso do que o anterior, não é? E a produção menor. Mas isso provavelmente é o solo, que aqui faz 8 anos de corte, e não estava vindo as correções do que chama a parte sortiva do solo, né? Então isso vai tirando, não vai repondo, vai tirando, não vai repondo, até que a nutrição possa ser um fator limitante maior do que chuva, né? Então era isso que eu gostaria de colocar, de apresentar, antes que a gente faça as colheitas das parcelas. Muito obrigado, então.
Bom, então nós terminamos agora a colheita da linha indicativa do dia D e de 2 testemunhas que a gente agora colocou como indicativa também. A gente está trabalhando com as suposições de diminuição da nutrição do solo e com a diminuição de gemas e danos de gema pelos roedores, né? Então agora a gente coletou e independente da produção que vai dar, a gente agora vai fazer as correções de nutrição e vai transformar o corte médio dos palmares da gente a partir das primárias, né? Porque estava sendo cortado a primária e esse ano a gente vai deixar a primária e daqui para frente sempre deixar as primárias. Então agora o corte fica dessa altura e nós vamos trabalhar as produções da colheita das 3 linhas lá dentro da casa, onde poderemos chegar a umas conclusões deste primeiro ano, porque isso vai continuar. A gente aqui vai cercar contra danos de preá, mas a gente já vê que vai ficar mais difícil na altura do rebrote agora para eles, né? Mas a gente vai cercar e para o ano estaremos aqui para o ano é o 10º dia D, né? E a gente vai estar aqui e vai medir e fazer novamente nossas considerações. Bom, então a gente fez o somatório aqui das colheitas, né? E a gente queria analisar alguns efeitos que a gente está desconfiando, né? A gente, digamos, a palma adensada é uma coisa que as técnicas foram desenvolvidas para colher todo ano. Mas muitas vezes, como a gente já falou, nas fazendas isso não ocorre. Se um ano você não precisar de toda a palma, a gente está construindo técnicas para desenvolver o manejo de quando você não precisa a palma. Então a gente aproveitou este ano para considerar alguns fatores limitantes que a gente está achando que está interferindo, né, nesse declínio da produtividade. Eu já falei lá no canteiro que acho pouco provável que seja luz. A gente observou, como também foi dito lá, um ataque muito severo de roedores nas gemas da linha principal que a gente vinha apresentando nos dias D, né? Então, me parece que isso foi significativo. Então, a gente aumentou a altura de corte e isso vai ser a técnica que a gente vai adotar daqui para frente. Mas esse ano ficou a produção ficou um pouco prejudicada porque uma grande biomassa ficou reservada. E a gente só vai ter uma boa medida no próximo ano, né? Mas então, veja lá, na linha principal, a que levou uma correção de calcário dolomítico,
ela sinaliza uma produção de 132 toneladas de palma por hectare. Mas possivelmente 50% da biomassa ficou no canteiro, pelo aumento da altura de corte. Mas a mesma linha do ano passado, que não foi corrigido com calcário, deu somente 16 toneladas. E a gente observou, eu imaginava mais mortalidade de plantas-mães, mas a gente viu que ela está lá meio, como se chama, com uns calos, e a gente acha que esse ano, essa também vai receber calcário. Então, o efeito do calcário me parece muito significativo, porque deu praticamente 10 vezes mais, não é, se a gente fosse contar com a biomassa que ficou, que a gente é uma biomassa que a gente não vai colher mais. É dali para cima, não é? Então, esse é o que a gente pode dizer hoje. Quer dizer, houve um efeito de redução de gema, que a gente providenciou o aumento, e a gente vê visivelmente aqui o efeito do calcário dolomítico, que é uma coisa que eu ia dizendo, que as fazendas, muitas vezes, principalmente a gente aqui no Cariri, que tem uma CTC alta, a gente vai sacando em cima da oferta original do cálcio. Mas a gente sabia que isso, um dia o preço ia chegar. E o preço chegou. A gente, de agora em diante, pelo menos toda a palma que for cortada, a ideia é corrigir o cálcio extraído, né? Porque tem uma coisa muito interessante. A palma encerra nela uma quantidade de cálcio muito superior do que o bovino precisa na alimentação. Então, se a gente tiver o cuidado de cortar a palma, dar ao bovino e reciclar esse esterco da onde o bovino está para o palmal, você praticamente fecha o ciclo do cálcio, você vai fazer reposições menores. Mas o problema aqui é que você às vezes corta uma palma numa fazenda para dar na outra. A vaca que come não fica num lugar só, vai para o pasto também. Então ela dispersa o cálcio que veio dos palmares. Então a gente tem que ter esse cuidado. A palma é muito exigente em cálcio, magnésio e potássio, que são os macronutrientes. Eu venho acompanhando isso num palmal lá na Bahia, eu vou mostrar a Joaquim e a Daniel hoje. Na verdade, você tem que ir construindo o que a gente chama o fertímetro, né? Você tem que analisar planta e solo a cada ano e você trabalha para que chama status nutricional vá elevando com o tempo, né? Bom, a linha de junto, que foi cortada 3 ou 4 meses depois, 3 meses depois, remeteu a uma produtividade de 106 toneladas por hectare. E aqui, eu estou dizendo, ela foi colhida depois, ela não teve um ataque de predador tão grande, era por isso que tinha aquela cerquinha de tela na linha principal, e ela deu menos do que a linha principal corrigida de cálcio. Então aqui já confirma o melhor efeito do cálcio. Mas calcário em semiárido é uma coisa... A gente bota o calcário na seca. Aí tem toda uma erosão eólica, digamos. Depois vem chuvas, não muito... digamos assim, as chuvas são muito intercaladas. E o calcário tem que reagir com a água e entrar na solução do solo para ficar disponível. Então, aqui a gente já nota um efeito do calcário dolomítico muito, muito efetivo. Mas aqui possivelmente não está diluído todos os cálcios que a gente colocou, não é?
Mas a gente agora, todas essas 3 linhas que a gente está falando aqui, serão as testemunhas do próximo dia D, que é o 10º ano, né? E a gente vai tratar com cálcio, vai cercar com a tela para que não haja ataque de roedor significativo, porque o que aconteceu ano passado é que cortou a linha principal, e uma linha que a gente cortou agora com 2 anos, que é a próxima, ficou como um ninho de roedores, né? Então ele ficava escondido na linha maior e comeu toda a gema rebrotante da linha principal. Um dano significativo, sim. Então a gente agora vai cortar, e eu queria apresentar aqui a linha número 3, que é a linha que tem 2 anos de Crescimento de 2 anos de crescimento. Então ela deixando uma biomassa muito grande, como está aí na filmagem, ela deu 521 toneladas por hectare. Mas se você olhar aqui e botar mais, digamos, pelo menos 50%, pode ir para o que a gente acha que é possível manter, que são 400 toneladas por ano ou 800 toneladas a cada 2 anos. Então esse é um ano que a gente deve apresentar os menores números, mas apresenta a atitude futura de todo o cultivo da palma forrageira aqui, nas fazendas que compõem a marca D, não é? Então ficou mais ou menos montado, essas 3 linhas serão cercadas e tratadas como deve ser. E isso é um indicativo, porque às vezes a gente não consegue fazer nos palmares todos, não. E a gente trabalha hoje desenvolvendo técnicas para o 2º ano, caso não corte, né? Porque a gente está em desenvolvimento de umas técnicas que incluem pastejo, que incluem janelas de herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes. E pós-emergentes também. A gente já viu que o pós-emergente, se for simplesmente de gramínea, a gente já tem um protocolo bom, não foi? Agora, às vezes o problema é folha larga no pós-emergente, aí fica um pouco mais difícil, porque tem que ser Roundup localizado, essas coisas, né? Pois eu acho que, de uma maneira geral, a gente não conclui esse ano. E esse ano eu acho que a gente apresenta os menores números. E para o ano, a gente pode estar criando a resposta a essa declividade de produção, se a gente conseguir reverter as produções que a gente vinha tendo, que era muito grande, 500, 600 toneladas por ano. Mas o desenho inicial dos plantios não era isso tudo, não, né? Exatamente. Era 400 toneladas e o ano passado tirou 350 e a gente achou que era baixo, mas não é tão baixo assim, não. De forma alguma. Não é? 350 é um número porque a gente se assustou um pouco. Se assustou com a redução, né, de mais de 30%. O que assustou foi isso, mas a gente conseguir 300 toneladas por hectare, está ainda acima do milho, né? Com garantia que milho não tem. Com né? certeza. Então, mas eu acho que o que a gente vai ver hoje de tarde é uma coisa de se falar também. Essa palma orelha de elefante, ela tem uma quantidade de gemas muito boa. E ela tem suportado aqui pastejos diretos. E a gente vai continuar com essas técnicas, que eu não acho pouca coisa não, viu? Uhum. Mas enfim, da minha parte eu acho que era isso. E eu aguardo, eu gostaria de estar vivo para o ano, para que a gente pudesse continuar esse debate. Então, muito obrigado então a todos. Né? Pois é, às vezes eu falo que a gente não conclui esse ano, eu espero a gente não concluir nem tão cedo, porque a palma é uma cultura perene
E a expectativa nossa é cortar ela pelo menos 15 anos, né? A gente tem um custo de implantação. Esse ano passado a gente fechou na casa aí de R$6.000, e aí a gente tem que diluir esse custo de implantação ao longo dos anos, né? E quanto mais ela durar, mais perfeito. isso Agora, eu não é nem irrelevante. Que eu torço, os nossos, quer dizer, se você for em Valinho, São Paulo, que eu fui, tem palmares lá de 100 anos, mas são frutíferas. Frutíferas, exato. Não tem essa radicalidade de corte, exatamente, né? de gêmeos, vira uma árvore brutal, né? Eu vi palmares de 150 anos no México, então você vê cacau também muito longevo, né? Então a gente espera que a palma seja sim uma cultura perene. A gente tem expectativa de cortes de rejuvenescimento. Sim. Não é? Você pode pedir à máquina ou ao colhedor que abaixe exatamente para forçar a saída de gemas mais laterais. Sim. E você renovar. É claro que no outro ano do corte de gemas mais baixas pode implicar em uma menor produção, mas você teria possibilidades maiores no futuro. Né? E aí num corte desse mais baixo, uma possibilidade de corte bianual. Bianual, né? Isso está tudo se construindo. Isso está tudo se construindo, essa técnica que é relativamente recente no Brasil, de adensamento de palma, né? Adensamento, e a gente já está no balanceamento da dieta. Que é outro agora, eu gostaria de dizer que a gente vai tentar fazer com que os palmares fiquem perenes. Sim. Né? Sim. E a gente vai decidindo por técnicas disso. Exatamente. Né? E a gente segue nessa luta da segurança alimentar. Para o ano a gente observa a produção, mas a gente já vê que o cálcio foi muito efetivo. Significativo. Até então a gente trabalhava com fósforo e potássio. Somente. Quer dizer, a gente não trabalhava com nada, né? Antes de 2012. Era só colocar e abandonar e buscar a palma depois de 3, 4 anos. Mas é o que eu digo assim. Passou a entrar o fósforo e o potássio, e agora a gente vê a necessidade da questão do cálcio. Exato. Aí a gente foi tirando e não repondo. Sim. Né? Sim. Então, essa parte que é muito importante de cálcio, magnésio e potássio, a gente tem que ter um compromisso com ela. Inclusive, eu queria citar o micronutriente boro, que nessa área que foi adubada, a gente também fez um reforço. Tá certo. Então, é construir isso e espero melhores resultados no próximo ano, independente da chuva que vier. Redução de ICMS em cima de adubo, que é um absurdo também, né, Zazão? Ave Maria. Agora, ICMS, imposto em cima de adubo, é para torar, né? Em toda a cadeia alimentar, ou de remédio, né? Não deveria ter, mas isso aí... Vamos para frente. É outra frente de trabalho. Exatamente, da porteira para fora. A gente está aqui se garantindo da porteira para dentro. Né? Está dentro da linha de ação do dia a dia também, né? A gente apontar todas as dificuldades e os direcionamentos. Pois tá bom, então. Vamos lá, minha gente. Segunda dose, para eu poder me garantir no próximo ano. Obrigado a todos.